pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Eu espero que todos e todas estejam muito bem e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado os nossos últimos programas, né? É bom saber que vocês estão sempre aqui com a gente, né? Nós sabemos que estamos em meio a uma pandemia e que pensávamos que passaria logo, né? Mas seguimos aqui, né? Seguimos aqui mantendo todos os cuidados, né? Todos os cuidados possíveis para sairmos bem dessa, né? Para que a gente fique longe desse coronavírus, né? Nos programas desse mês, até o final do mês de março, como eu já disse anteriormente, estaremos trazendo várias questões sobre a água, né? Questões que envolvem a água, reflexões sobre a importância da água, né? Agora, por falar nisso, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 22 de março. Hoje é o Dia Mundial da Água, né? Ou seja, uma data indicada no mundo inteiro para todos lembrarmos a importância desse elemento, desse recurso natural. Dia 22 de março, Dia da Água. Mas hoje eu quero provocar vocês, trazendo uma frase para reflexão. Então vamos pensar aí. Quando a chuva pode ser um problema? Então a frase é: quando a chuva pode ser um problema? É uma pergunta ou uma afirmação? Pensa aí. Quando a chuva pode ser um problema? Aí eu sei que vocês vão dizer assim: nossa, como assim? A chuva é tão importante para nós, para o nosso abastecimento. A chuva é muito importante para nós. E você falou até agora que a água doce do planeta está escassa, né? Ué, quando chove é uma bênção, é uma maravilha, né? Pois é. Lógico que sim, né? Tem tudo isso. A gente precisa preservar a água mesmo, quando chove é muito bom. Mas quando a chuva passa a ser um problema, né? Vou explicar para vocês. Pensem. Quando céu escuro, aquela trovoada e começa a chover, vento forte, chove, 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 só que a gente fica numa condição abrigada, a gente se abriga, ou a gente está na nossa casa, ou a gente está embaixo de algum lugar, ou a gente está dentro de algum lugar, e a gente está abrigado daquela chuva, né? Só que a gente observa aquela chuvona forte, cheia de vento, aquela aguaceira caindo do céu, e aí a gente fala: puxa, que bom, né? Tá chovendo, importante para o nosso abastecimento, assim, chovendo desse jeito não vai faltar água, né? Sim, mas também tem um outro lado. E as pessoas que não estão em locais tão seguros assim? Imagine crianças, idosos, pessoas de todas as idades, né? Essas pessoas que eu estou falando são pessoas que não moram em locais tão seguros. Imagine como elas começam a se sentir, como elas podem se sentir diante de uma chuva forte. Para nós, para alguns de nós, quando a chuva é muito forte, a gente se esconde. Tem gente que não consegue se esconder. Tem desmoronamento por aí. O cenário muda, né? A pessoa já fica apavorada. Rio que enche, barranco que cai, né? Árvore que cai. As pessoas não têm condições de morar em locais tão seguros, estas pessoas que eu estou falando, e aí elas começam a ficar desesperadas. Quem nunca viu, né, pessoal? Ou até mesmo passou por cenas como essas, né? Essas cenas que nós vamos ver agora. Preste atenção. Acho que todos e todas nós, não é mesmo? Todo ano sempre a mesma história.
chove muito e muitas famílias perdem o pouco que têm. Bom, então vamos entender inicialmente como acontece uma enchente. Preste atenção. Ela pode acontecer de duas maneiras. Natural, quando o rio, em certa época do ano, alaga e transborda, devido àquele monte de chuva, aquelas chuvas intensas. O rio transborda, alaga e transborda, né? De maneira provocada pelo próprio homem, quando, por exemplo, interfere no curso d'água, né? Ocupa irregularmente o solo, joga lixo nos bueiros, daí realmente não tem como segurar uma enchente, né? No dia que chove mais forte, aí vamos ter problema. Pois é, e a população, como fica? Gente, primeiro, precisamos evitar construir qualquer tipo de moradia em encostas, locais que todo mundo sabe que alaga, né? Porque não adianta depois dizer que não sabia, né? Eu sei que muitos e muitas dessas pessoas não têm escolha muitas vezes, né? Mas achar que não vai acontecer com a gente é um erro. É um erro e um perigo. Pois daí vem aquele temporal e acontece, infelizmente. Lá se vão os móveis, lá se vai a casa. Muitos perdem até a vida em desmoronamentos de casas que foram construídas nas encostas destes morros, né? Precisamos principalmente mobilizar as pessoas de nossas comunidades no cuidado com o lixo, né? Isso é muito importante. Pessoas jogando lixo no rio, jogando lixo nas encostas, né? Jogando lixo perto de bueiro ou até mesmo longe, mas se estiver chovendo, essa água vai levar esse lixo para algum lugar, né? E aí começa os entupimentos, já falei isso antes no outro programa. Se estiver no rio, o rio começa a transbordar, encher, aí, senhor, vai ser um problema. Pois é, sabe aqueles objetos velhos, tipo sofá velho, né, que ninguém quer mais, né? Então, não dá para simplesmente jogar por aí, né? Isso tudo um dia, assim, num dia de chuva forte, só provoca mais entupimentos e mais inundações. E ainda tem um outro problema gravíssimo que a enchente traz, né? E que afeta muito a nossa saúde. Nós temos que ter cuidado com uma doença chamada leptospirose. Leptospirose, já ouviram falar? Conhece alguém que já tenha sofrido com essa doença? Gravíssima. Vamos acompanhar uma reportagem a seguir e prestem bastante atenção sobre o que ela nos ensina. Olá! Comum no verão em razão das enchentes provocadas pelas fortes chuvas, a leptospirose é uma doença bacteriana transmitida principalmente através da urina de roedores por meio do contato com solo, alimentos e água infectados. Dentre os sintomas estão febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, vômito, olhos vermelhos e calafrio. Ao identificar esse quadro, a pessoa deve procurar uma unidade de emergência, como as UPAs e os PAs. Se não tratada, a doença pode provocar danos renais e hepáticos e até mesmo levar à morte. E aqui vão algumas dicas. Evite pisar nas poças d'água e tente não se expor à lama e à sujeira nos temporais. Não entre em lagos ou represas que tiverem lixos nas proximidades. Ao ter contato com água suja, higienize os objetos com a mistura de água sanitária e água limpa, descarte os alimentos e medicações que tiveram contato com a água suja e lave bem os alimentos antes de consumi-los. O Guarulhos Informa fica por aqui. Um beijo e sucesso! Perceberam então, pessoal? Agora eu vou pedir para vocês que, por favor, compartilhem com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos, todas essas informações. Elas são muito importantes para a nossa saúde, né? Importantes para a saúde de todos nós, né? Bom, agora, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo ainda com as nossas aprendizagens, eu quero trazer para vocês
um nome de uma grande escritora. Talvez muitos e muitas de vocês já tenham ouvido falar dela, né? Talvez algum professor ou professora já tenha trazido para vocês lá na escola a escritora Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Você já ouviu falar? Quem vai falar sobre ela, quem vai contribuir para o nosso programa de hoje, será o professor de Língua e Cultura Portuguesa da EJA, aqui de Guarulhos, o professor Vicente. Vamos acompanhar? Professor Vicente, pode trazer um pouquinho sobre Carolina Maria de Jesus para nós aprendermos? Olá, educandas e educandos da EJA. Sou o professor Vicente, professor de Língua e Cultura Portuguesa. E hoje eu fui convidado para falar com vocês. Hoje eu fui convidado para falar sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, ela representa muito a vocês, mulheres da EJA. Mulheres guerreiras, mulheres que travam batalhas no seu cotidiano para estudar, para muitas para cuidar dos seus filhos. E Carolina Maria de Jesus representa um pouco isso, né? Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais em 1914, né? Uma cidadezinha de Minas Gerais chamada Sacramento. E logo na mocidade veio rumo a São Paulo, né? Ela morou numa favela chamada Favela Canindé, né? Bem próximo, né? Ali ao Rio Tietê, ficava bem próximo, né, ao Rio Tietê. Inclusive, né, vai ser um dos temas que a gente vai falar um pouco, né, dessa relação Carolina Maria de Jesus com o rio, né? Com os problemas e também com as riquezas que esse rio traz, né, para a comunidade, né? Mas antes, eu vou apresentar a vocês de outra forma Carolina Maria de Jesus. Vou apresentar lendo um trecho do livro Quarto Despejo, o Diário de uma Papelada. Esse livro foi escrito entre 1955 e 1960, né? Esse livro, na verdade, é um conjunto de diários. Cada dia ela escrevia algumas linhas. Ela escreveu esse livro a pena, né? A mão mesmo, né? Não havia computador, não havia máquina de escrever, né? Porque ela não tinha acesso, né? A máquina de escrever, já existia, mas ela não tinha acesso. Ela escrevia à mão mesmo, né? E vamos conhecer um pouco quem é a Carolina Maria de Jesus. Vou ler o primeiro trecho, né? Que é um trecho de 15 de julho de 1955. Então vamos lá para 1955. 1955. Aniversário de minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então lavei 3 litros e troquei com Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar. E 6 cruzeiros de queijo. O dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José e ele estava na rua Felisberto Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, adeitei-as e abluí e adeitei-me. Esperei até 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Veronice dizia: "Vai buscar água, mamãe." Então esse trecho inicial mostra um pouco quem é Carolina Maria de Jesus, né? Essa mulher guerreira, essa mulher que
tinha poucas condições de cuidar dos seus filhos, mas procurava a melhor maneira de cuidar. Então aqui é o aniversário da filha dela, Veronice. Inclusive ela tinha 3 filhos, a Veronice, o João José e o José Carlos. 3 filhos que ela tratava com maior carinho, maior amor, mesmo vivendo em condições subhumanas, enfrentando a fome, né, muitas vezes a enchente, né, do rio Tietê, porque, como eu falei para vocês, a comunidade ficava muito próxima ao rio Tietê, então o rio Tietê é um rio que, quando chove muito, ele espalha suas águas, né? Então, essa relação com o rio. E aqui ela mostra um pouco, né? Ela era catadora de papel, né? Catadora de papel, ferro velho, né? Como tem muito ainda no centro de São Paulo, né? Se vocês observarem os carroceiros. Então, a Carolina Maria também representa um pouco, né, esses trabalhadores, essas trabalhadoras. A Carolina Maria de Jesus, né, enfrentou também o preconceito pela cor. Ela chamava que ela era preta, né, negra. Tem a representação da mulher negra, de luta, de empoderamento. Ela era muito vaidosa. Se você observar no livro, né, nos diários dela, nesse livro Quarto Despejo, você vai ver que ela é muito vaidosa. Uma mulher que pensa, uma mulher que olha para si e fala, não, eu tenho um valor. Então, Carolina Maria de Jesus representa muito isso, né? A valorização, o empoderamento da mulher. E aqui nesse trecho, vocês viram que o filho apronta, né? Então, o filho, ele vai para a rua, apronta junto com os moleques, ela vai lá dar uns tapas. Então, mostra essa relação, né, com os filhos, porque ela não quer perder os filhos, né, como ela dizia, pro crime. Então, é uma mulher que luta pelos seus filhos, né? Então, representa muito vocês, mulheres da EJA, que lutam para criar os filhos. Representa muito as mulheres no Brasil, porque ela teve que cuidar desses filhos sozinha, né? Ela era mãe solo, né? Mãe solo porque ela cuidava, né? Só ela sustentava a casa, né? Então, a Carolina Maria de Jesus, em seu livro, ela representa muito isso, né? A luta. Ela escreve em formato de diário, né? E para se tornar conhecida foi um longo processo, né? Por acaso ela foi descoberta, né, pelo um jornalista Audálio Dantas. Em 1960, esse jornalista Audálio Dantas, ele ia fazer uma reportagem realmente sobre a favela do Canindé, né? Como que as pessoas moravam, como que as pessoas viviam. E aí, de repente, ele encontra, né, o Audálio Dantas, esse jornalista, ele encontra essa mulher, Carolina Maria de Jesus, que escreve, que fala do seu cotidiano. Ela, em seus textos, ela fala muito sobre a realidade do país, né? Sobre essa realidade em que ela vive, né? Então, Audálio Dantas foi quem a descobriu. E a partir disso, a vida dela mudou. Então, ela consegue, né, sair da favela do Canindé, tem melhores condições de vida, porque aí se torna conhecida, começa a vender seus livros, né? E aí a sua trajetória, né, se encerra em 1977, em São Paulo. Mas vamos falar um pouco mais dela através das suas palavras, né? 5 de janeiro, aí a gente vai dar um pulo no tempo e a gente vai para 1958. Está chovendo. Fiquei quase louca com as goteiras nas camas, porque o telhado é coberto com os papelões. Os papelões já apodreceram. As águas estão aumentando, invadindo os quintais favelados. Então aqui, essa relação, como eu havia dito, do rio, né? Do rio Tietê. Então, quando chovia, tinha impacto na sua vida, né? Que eu não conseguia nada, né? Para catar, né? Na rua, porque chovia, molhava os papelões, molhava, né, os ferros velhos, impossibilitava dela ganhar o seu pão do dia, né? E aqui também o impacto causava nas moradias. Então, quantas pessoas hoje, quando chove, tem os impactos, né, das enchentes, sobretudo essas pessoas que vivem em comunidade. Então, esse livro aqui, né, o Quarto Despejo, ele mostra isso, mostra um pouco a situação dessas pessoas menos favorecidas, mostra a questão das habitações, né,
Então, a leitura do livro Quarto Despejo é um livro que você estuda um pouco de história, estuda um pouco de geografia, traz um pouco para a nossa realidade, né? Então, mostra um pouco dessa questão, né, das condições de moradia do nosso país. Então, por isso esse livro é rico, né? E a Carolina Maria de Jesus, né, apesar de sua pouca instrução, né, formal, ela estudou só até a 2ª série, mas ela, através da sua vontade de escrever, de narrar o seu cotidiano, ela foi lá, escreveu nos seus cadernos, né, nos seus diários. Então ela traz a riqueza a partir desse seu olhar, né? Então eu falo até sempre para meus alunos da EJA, vocês podem ser uma Carolina Maria de Jesus. Vocês têm um cotidiano tão rico, né? E a gente tem que registrar esse cotidiano muitas vezes, né? Então essa relação da Carolina Maria de Jesus com a realidade do nosso país, né? Ela sempre traz nos seus livros. Então o Quarto Despejo, eu faço um convite a todos, né? Que leiam o Quarto Despejo, né? Então mais um trechinho para vocês. 17 de junho de 1956. Passei a noite assim. Eu despertava e escrevia. Depois adormecia novamente. Às 5 da manhã, a Vera começou a vomitar. Eu dei-lhe um calmante e ela dormiu. Quando a chuva passou, eu aproveitei para sair. Catei um saco de papel. Eu recebi 12 cruzeiros. Catei uns tomates e um pouco de alho. E vim para casa correndo porque a Vera está doente. Cheguei e ela estava dormindo. Com meus ruídos ela despertou-me. Disse estar com fome. Fui comprar leite e fiz um mingau para ela. Ela tomou e vomitou um verme. Depois levantou-se e andou um pouco e deitou outra vez. Eu fui no seu Manuel vender uns ferros para arranjar dinheiro. Estou nervosa com medo da Vera piorar, porque o dinheiro que eu tenho não dá para pagar médico. Hoje estou rezando e pedindo a Deus para a Vera melhorar. Então, a sua filha doente, né? E ela sem condições de dar melhores, né, oportunidades, né, de tratamento, né? Então aqui ela narra um pouco da nossa vida, né? Quantas pessoas, né, ficam sem hospitais, né, morrem nas filas dos hospitais por estar sem condições, né, de pagar um médico, né? Então aqui nós temos essa questão, né, da desigualdade social. E mais um trechinho, eu vou ler para vocês, um trechinho curto, 16 de junho de 1958, sobre essa questão, né, do preconceito, né, e da desigualdade racial no nosso país. Se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhecem a sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco também bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. Então, ela trata aqui a questão da desigualdade, ela olha para essa desigualdade racial, né, e traz essa reflexão. Então, é um livro com várias reflexões, né, sociais, né, históricas do nosso país, né? Então, eu convido a todos e todas da EJA a ler Carolina Maria de Jesus, né? Essa mulher guerreira que batalhou na vida para sustentar seus filhos e tornou isso escrita, tornou isso arte, né? Então, vamos lá, vamos ler Carolina Maria de Jesus, O Quarto Despejo. Até mais. Eu quero agradecer aqui ao professor Vicente por esta excelente colaboração. O professor Vicente é professor da nossa EJA, daqui do município de Guarulhos, e é um excelente profissional. Muito obrigado, professor. Nós já estamos encerrando o nosso programa de hoje, mas antes eu quero lançar um pequeno desafio para você. Falamos hoje sobre problemas que a chuva pode trazer, quando o rio alaga, quando desmorona o barranco, né? E a gente conhece muitas histórias parecidas, às vezes histórias com pessoas muito próximas a nós e pessoas que sofreram por conta disso e pessoas que deram a volta por cima também. Você tem agora uma pequena missão.
Você vai escrever um texto, uma redação, uma história livre sobre essa experiência, sobre esse conhecimento de pessoas que tenham passado por essa situação, tá? Eu quero que você escreva, relate esse acontecimento, esse fato e principalmente dê ênfase na parte em que essa pessoa deu a volta por cima, né? Mas é uma experiência que chega a ser traumática, né? Escreva essa história, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no Instagram e compartilhe com a gente em hashtag Saberes em Casa EJA. Este é o endereço da EJA. Compartilhe com a gente nesse endereço. Por quê? Porque nós queremos ler a sua história. A gente quer saber de que escola você é, a gente quer saber o seu nome e também quer saber a sua experiência e multiplicar essa experiência, essa história, essa redação para outros alunos da EJA aqui de Guarulhos. Então, escreva a sua história, compartilhe na sua rede social, compartilhe no Facebook, no Instagram e compartilhe também em hashtag Saberes em Casa EJA. Que em um dos nossos programas, aí nos próximos programas, a gente vai estar trazendo essa história aí e compartilhando com todo mundo que está vendo esse programa. Tudo bem? Conto com vocês, hein? Vamos lá! Não desanimem, tá? Nós vamos passar por tudo isso e vamos ser vitoriosos aí no final, estaremos bem. Vamos encerrar o nosso programa. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo programa. Até lá, pessoal!